Obrigado, Wallace. Então, bolinhas de amor. O que é isso? O que vem na mente de vocês quando se ouvir falar bolinhas de amor? O que pode ser? Cuidado, viu, Márcio, que você já teve um insight aí, né? Então, eu vou primeiro contar uma historinha. Vou ler uma história para vocês que está aqui, mas eu não queria muito que, se vocês conseguirem ler, ok, mas se não, eu vou tentar falar daqui mesmo, tá? Bolinhas de amor, né? Olá, amiguinhos, como vai? Tenho certeza que tudo está bem. Deixe-me perguntar uma coisa. Você reparou no céu, às vezes, dava umas bolinhas de sabão? Isso mesmo, muitas bolinhas de sabão flutuando por todo o céu, junto com as estrelas. Sabe de onde elas vieram? Eu sei. Quero lhe contar. Quer que eu lhe conte? Vou contar, mas um segredo, tá bem? Meu amiguinho Juninho mora do lado da minha casa. Estudamos juntos. É muito legal. Sempre empresta seus brinquedos, nunca respondeu seus pais, nem para ninguém. Ajuda seus amigos, é obediente. Bom, eu também sou assim, e sei que você também deve ser. O Juninho sempre agradece ao Papai do Céu por tudo o que ele tem, pela família, pelos amigos, pela saúde. Bom, eu também agradeço, e sei que você também deve agradecer. Mas o Juninho fazia sempre a prece de maneira diferente. Todas as noites, antes de deitar, Juninho pegava debaixo de sua cama uma canequinha com água e sabão e um canudinho. Ia até a janela e fazia muitas bolinhas de sabão. Depois fechava a janela, apagava a luz e ia se deitar. Da minha casa, dava para ver as bolinhas subindo, subindo. Quando estavam muito altas, elas estouravam nas pontas das estrelas. Um dia, teve uma excursão na escola. Fomos de ônibus para um acampamento. Foi muito legal. Brincamos de bola, nadamos, andamos a cavalo, comemos muitas coisas gostosas. Só paramos de brincar quando a professora disse que já era tarde e mandou todos irem para a sua cabana dormir. Estava deitado quando Juninho veio desesperado me acordar. Queria que eu ajudasse a encontrar um canudo e água com sabão. Decidi conversar com Juninho e descobri que história era essa. Que história era essa de água com sabão? Por que você quer água com sabão, Juninho? Para fazer a minha prece, agradecer o dia maravilhoso que tivemos hoje. Como vou falar com o Papai do Céu se ele está lá em cima? Nem se eu gritar com toda a minha força, ele irá me escutar. Por isso, eu faço os meus pedidos, converso com ele e agradeço através das bolinhas. O que eu falo fica dentro da bolinha e vai para o alto, perto de Papai do Céu, e quando as bolinhas estouram, ele consegue escutar. Você já fez, mas eu já fiz a minha prece e não percebi de água com sabão. Não, mas como falou com o Papai do Céu, então? Com o pensamento, com o coração. E o pensamento, o coração, vai até o céu como a bolinha de sabão. Não, vai bem mais alto que ela. Vai para onde desejamos que ela vá. O Papai do Céu escuta o nosso coração, o nosso pensamento. Por isso que quando fazer a sua prece, é só pensar com amor, com carinho, orar de coração, que o Papai do Céu irá escutar você e sempre lhe ajudará. Nossa, eu não sabia disso. Então venha, vamos fazer a prece, nós dois juntos. Agradecemos o dia maravilhoso que tivemos. Fizemos a nossa prece e tivemos certeza de que Papai do Céu escutou e ficou muito feliz. E desse dia em diante, nunca mais se viu durante as noites bolinhas de sabão saindo da janela de Juninho. Eu até não gostei do finalzinho, não, porque eu achei que deveria continuar saindo as bolinhas, né? Mas é muito interessante isso tudo, né? E cada pessoa tem uma forma de orar. Como é que você vai chegar lá? Essa semana passada eu estava ouvindo a prece do Márcio. Aí
sem que a gente perceba, a gente está sempre falando de oração, da conexão com Jesus. Sempre, sempre. E essa historinha me doeu porque muitas vezes a gente quer ter uma forma, sabe? Mas cada um de nós temos uma Até forma. pelas nossas crenças que a gente já vem, que vai ter que ser desse jeito, né? Dessa forma. Às vezes, assim, isso, Ruth. E muitas vezes porque você já foi, né, nós já passamos por várias reencarnações, né? E às vezes a gente passa mais tempo com o protestantismo, com o catolicismo, onde que importa. Então todo mundo tem uma forma de orar, né? Mas aí a essência da minha faladinha, minha conversa com vocês hoje é nessa bolinha. Como é que ela subiu? Como é que ela chegou lá em cima, né? O que fez com que ela chegasse a Deus? Seja a forma da bolinha ou que seja da forma com que o rapaz lá, a outra criancinha. Você falou agora, eu lembrei de uma imagem que eu vi uma vez, que tinha, assim, como se fosse o planeta, e aí fora do planeta, vários pontinhos, assim. E aí estava explicando que quando a gente faz as orações, quando a gente vibra pelo planeta, a gente vibra amor, a gente pede, né? A espiritualidade, ela guarda essa vibração boa que a gente faz, esse amor que a gente está emanando, né? Essa energia. E eles guardam como se fossem potinhos, bolinhas de amor. E aí elas ficam lá. E aí, quando alguém precisa, eles utilizam daquela energia, né? Para restaurar a pessoa, restabelecer, enfim. E aí, na hora me veio a imagem daquele monte de bolinhas, são as bolinhas de amor. Isso. E se a gente for, depois que vai aprofundando, se você, nas reuniões mediúnicas, quem reza, você que são mães, às vezes você reza para o seu filho, no momento ele não recebe, mas está por lá. Uma hora dessa vai envolvê-lo. Isso é ressonância que eu vou falar hoje. Sabe, a gente, de uma certa forma, nós temos essa capacidade de comunicação, sabe? E eu vou fazer uma pergunta mais estúpida que eu acho que eu fiz com o Márcio essa semana também. Eu vou fazer para o Wallace. Ou então para o Rani, ou então até para... Não quer que a Jane não se responde. Viu, Ruth? Quem fez o presépio? Quando você ouviu a primeira vez do presépio? Não faço ideia. Quem fez o presépio? Acho que eu ouvi a primeira vez da minha avó, né? Uhum. Mas na igreja católica mais, né? Você lembra, Jane, que nós começamos a despedir? Você não lembra? Márcio, você lembra do que eu falei? É claro que não. Claro que não. Aí, então a conversa vai rodar em torno disso. Então, essa semana eu ouvi isso e eu fiquei interessadíssimo, porque tocou no meu coração. Então, quer dizer, veio como uma oração. O presépio foi feito por Francisco de Assis. Por quê? Francisco de Assis estava chateado com a igreja de você rezar por trás das pessoas não terem acesso à palavra de Jesus. Quando ele fez o presépio, foi uma forma singela. Foi como se fosse, porque o pessoal não era educado, não sabia ler e não sabia ver a palavra de Jesus. E ele fez aquilo para que as pessoas começassem a entender Jesus. Eu achei lindíssimo, sabe? É o que nós precisamos fazer hoje em dia. Sabe? Não tem que fazer o presépio, mas a gente não tem que ficar no mesmo. Ele estava... Porque a igreja católica, não estou falando mal, tá? Não estou falando mal. Mas, assim, se vocês já perceberam, a leitura em latim, era só os padres, era só uma classe que podia ler a Bíblia, não era todo mundo. Então, era de costa. E você não podia adorar a Deus diretamente, certo? Quem adorava a Deus era uma outra pessoa para você, até que você pagava para isso tudo. Era uma revolução da forma. Eu vi isso. Então, nós também temos que nos educar. Então, você vê, isso para mim deu que é uma forma diferente de fazer a oração, é uma forma diferente de você falar de Jesus. E eu achei muito interessante. E quando eu vi a historinha da bolinha de sabão, eu achei lindíssimo, sabe? Porque cada um tem uma forma, mas o importante é que chegue lá. E na parte mediúnica, as orações vão ficar, como você falou, sabe? A mãe que ora para o filho, de repente o filho não está pronto para receber. Mas na hora que ele tiver com uma linhazinha pronta para receber, essa oração vai chegar a ele. E nunca se perde.
nada se perde, né? Mas então, eu, praticamente todos os meus slides hoje, nós vamos estar falando do livro Pensamento e Vida, certo? Eu estou apaixonado por ler Pensamento e Vida, também tem o Pai Nosso da Mei Mei, que dá para complementar isso tudo que a gente está falando, sabe? Que ela traz o Pai Nosso de uma forma muito linda aqui. Mas o que eu queria mesmo aqui, falar aqui no início, na verdade, quando eu estou falando aqui quando eu vou falar aqui, eu vou falar um pouquinho aqui, sabe? Ser essencial e ressonância através do amor, da oração e do bem. Quando você ora, o que acontece, né? Mas aí, vamos lá então, antes de eu chegar ali, ele fala o seguinte, olha, para refletir, a oração, vamos refletir acerca de mais algumas questões relativas à ressonância que o amor produz na sua essência. O ser essencial são as qualidades boas e belas que trazemos para nós. Então, nós temos que estar com essas qualidades para que a gente possa chegar, que a gente possa conectar com Jesus. Mas para que a gente possa entender mais ou menos isso, como é que nós vamos chegar lá, nós temos que entender quem nós somos, certo? Aqui, numa partezinha do livro Pensamento e Vida, quem já leu o livro? Você já leu? Você não conhece? Você já leu o livro? Já leu, Márcio? Partes. Você já... É o livro mais lindo. O Emanuel e o Chico perguntam para o Emanuel, eu queria uma cartilha, certo? Que desse mais ou menos uma ideia de como que é a vida espiritual e como é que traria isso para a gente, certo? Aí veio o livro Pensamento e Vida. Que é um livrinho. Pequenininho, fininho, sabe? Então, aí tem uma parte lá que fala, olha, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. É um grande escritório, subdividido em diversas seções. Quer dizer, tem a seção do trabalho, de casamento, do amor, de tudo, né? Aí ele fala, acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade, certo? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores de ação mental. Olha a profundeza desse trem. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Entendeu aqui? Tudo que você pensa, tudo que você ressonância com você, ela chega a algum lugar. Aí é que está o perigo, porque por você conecta com o bem e com o mal. Às vezes, a minha oração nem passou daqui do teto. Mas por quê? É porque nós temos que estar realmente conectados. Mas vamos lá, continuar aqui, sabe? Aí, olha. Então, pensamento, eletricidade, magnetismo, conjugam-se todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos de forma que recebem a romagem do espírito para as metas supremas, traçado pelo plano divino. Então, não importa, eu acho super importante a gente saber disso, porque essas forças, sabe, de pensamento, eletricidade, magnetismo, a gente conecta o tempo todo, certo? Então, tipo assim, e não é uma coisa que foi feita por Mário, que foi inventada pelo Chico Xavier, não, é uma lei universal. Então, para que quando a gente está cuidando dos nossos filhos, dentro da nossa casa, é por isso que é muito importante a gente vigiar o pensamento da gente, sabe? Tudo vai desenvolvendo, tudo vai se alinhando conforme foi gerado. Aí, né, continuando aqui, né, aí fala que o cérebro é o dínamo, né, que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que incomodam os problemas do destino. Só a vontade é suficientemente para sustentar a harmonia do espírito. Olha que coisa interessante e profunda, né? Só a vontade. Por que a vontade? Porque, na maioria das vezes, a vontade é ação e reação. E nós não percebemos isso. Ação e reação. Quer dizer que entrou na sua mente, se sentar no seu coração, vai acontecer. E muitas das vezes, tanto nós estamos falando, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo.
Se nós não aprendermos que nós temos um aparelhinho aqui que capta muita coisa, e aí nós somos influenciados pelos médiuns, ou pela nossa vida espiritual, né? E pelas nossas intenções também, certo? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem que... Por que eu estou falando isso? É porque, muitas vezes, como é que quando a gente vai orar, quando nós vamos meditar, como é que isso vai chegar a alguém? Como é que isso vai tocar o meu coração, principalmente, certo? Porque, muitas vezes, nós só nos por orar, tá entendendo? Eu vou orar, e por que não está chegando? E, às vezes, e na nossa vida também, às vezes, nós esquecemos que pensamos que essa oração é só para alguém, para pedir, e às vezes no nosso desenvolvimento como ser humano, nós precisamos rezar para nós mesmos, para tentar conectar com o que é bonito. Mas isso também a gente passa para frente. Tudo é conforme a minha energia. Como é que como é que eu estou sendo conectado, certo? E aí, eu estou falando aqui mais ou menos aqui, porque essa conexão todinha, né? Mas a nossa realidade, qual que é a nossa realidade diária? Às vezes nós não conectamos com oração, né? E todos nós que viemos já nessa base do espiritismo já entendem um pouquinho, já que nós temos a glândula pineal, ela vai se desenvolvendo, nós acreditamos na mediunidade, não acreditamos, nós somos médicos todos, né? Mas, na maioria das vezes, você acha que quando você está rezando, você conecta com o bem? Você está mandando vibrações boas? Ou na hora de entrar no caminho? Aí a gente só pensa que a oração é só aqui na hora de entrar aqui no centro, rezando. Mas e na hora que você está no trânsito, que alguém não deixa você fazer? Como é que é a oração que você faz? A Regina colocou que precisamos vigiar nossos pensamentos, vigiar e orar sempre. Isso. Então, olha para você ver aqui, Márcio, quando você está no tráfego, quando você está atrasado no trabalho, aí chega aquele bacana lá aqui na sua frente, né? Qual que é a oração que você faz naquela hora? Faz oração. Não, é oração. Olha o problema. É aí que é o problema. É que eu sei essa resposta. Ali também é oração. Certo? Uma oração com cólera, uma oração com raiva. Então é isso que eu estou chamando nós para entendermos aqui. Entendeu, Márcio? Não é isso? O Divaldo fala assim, né? Para dizer assim, vai com Deus, meu irmão, que um poste te encontre aí na frente. Mas não é interessante isso, né? Nós só vimos a oração aqui no centro, ou reza no Pai Nosso. Mas e na hora que, por exemplo, a sua sogra te trata mal dentro de casa? Tá entendendo? Ou na hora que um parente, igual eu tive no Brasil agora, os parentes me perturbam lá, eu sou Deus, cachorro neles. E sem eu querer, é minha oração. Sem eu perceber por que oração. Aí, o que o Chico e o Emanuel falam com a gente? Então, quer dizer, nós somos tudo energia, tudo eletromagnetismo, tudo, nós somos conectados. Então, não esqueça, quando você está no tráfico, e que um filho de Deus te xinga, a sua oração lá na mesma hora você vai falar, você vai... E aí, o que o Chico e o Emanuel falam com a gente, né? É no dia a dia de Chico e Emanuel, um livrinho que tem, que eu gosto muito de usá-lo, né? E nessas semanas que eu cheguei no Brasil, meio complicado, que eu fiz umas orações meio braba lá, sabe, eu tive que perceber isso aqui. Ele fala o seguinte, olha, 1 minuto de cólera seria uma evocação às forças tenebrosas do crime, operando e raptando, eu escrevi em inglês, de largas e abençoando tarefas que vinham efetuando a sementeira do sacrifício. Olha, um momentinho que você no tráfico, você faz aquela oração maravilhosa, né? Não já não faz? Faz. Na hora que você vai no banco, porque eles não te dão uma confusão lá. Ele está falando, ela reza um Pai Nosso para desviar dos pensamentos ruins. Então, e várias situações, várias, não é pouca não. Quando eu falo assim, Ruth, nós vamos encontrar 8 horas. Aí eu não chego lá às 8. Aí eu chego lá, não ligo para ela, aí eu chego lá só 10 da manhã. Ela já fez uma oraçãozinha para mim. Seu sem vergonha, seu safado. Estou falando que eu que sou desse jeito, sabe? Ou então, dentro da família da gente, eu mandei o assim, rapaz, passa no supermercado e compra para mim lá. O feijão, a forma do rapazinho aqui. A Rani, quando você chega em casa aqui, não trouxe nada, a oração que a Rani vai fazer é especial. Tá entendendo? Olha para você ver como é que são. Então aí,
Porque nós, nesse campo magnético nosso, aí a gente só vê no mundo bonito. A nossa realidade é outra. Esse minuto de cólera pode causar até a morte de quem está tendo a cólera. No livro A Renúncia, quando o pai da Alcione descobriu o que a esposa, que era a prima dele, tinha articulado durante toda a vida, ele ficou com tanta raiva, chamou tanta atenção dela, que quando ele pegou uma faca para ir assassinar, ele teve um infarto, que aquele ódio, ele intoxicou todas as células dele, ele infartou e morreu. A gente sabe que pode ser até a providência divina, porque ele ia cometer um assassinato. Mas é assim, o mais prejudicado é quem se coleriza, né? E, Jane, eu não queria muito entrar nesse assunto agora, mas todas as nossas doenças, não é só algumas, todas as doenças, elas são provenientes das nossas reações emotivas. Eu hoje, essa semana, a gente estava rezando, até hoje, depois da morte da minha mãe, eu tento analisar, ela morreu com um câncer de mama, certo? E era uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma mentora para mim, para minha família, sabe? Bacana, e aí eu fico analisando, então, tipo assim, então, são emoções que a gente não percebe. Essas energias que você está falando aqui da cólera, ela atraca a gente. E todos nós temos que estar conectados. É por isso que é muito importante essa parte aqui que eu estou falando da oração aqui, da energia, porque o que eu quero é que nós, espíritas, que nós estamos aqui nesses estudos, que a gente comece a ter consciência disso. Quando eu falei do presépio, porque o filho do Francisco, lá, ele teve aquela visão de diferente. Nós temos tanto conhecimento, tanta maravilha desses educativos que esses espíritos maravilhosos deixou para a gente, e a gente fica no mesmismo, sempre no mesmo, achando que nós somos santos. Nós não somos santos, nós estamos num processo de crescimento. Mas nós temos que usar esses tools, esses livros, essas literaturas, esses ensinamentos, para que a gente desperte. Quando eu vejo alguém falando, eu estou doente, olha, pode saber, tem alguma coisa. Pode ter certeza. Não estou falando que a gente vai estar atingindo o máximo disso, sabe? Mas, olha, por exemplo, eu estive agora, eu gosto de falar de mim, sabe? Eu fiz uma oração maravilhosa lá, né? Ficou todo mundo sem conversar comigo, né? Pra você ver o reflexo da oração. Mas isso acontece com a gente. Agora, você não pode ficar ali. Você tem que, às vezes, você chega lá, dê uma xingadinha no negócio, você olha, rapaz, Jesus, manda esse rapaz para frente. Tá? Mas tudo, você tem essa capacidade de equilibrar suas energias, sabe? Porque o equilíbrio das energias é quando nós estamos conectados com o nosso ser melhor, quando nós buscamos Jesus perto da gente. Mas a gente não pode esquecer que a gente está aqui na Terra e que a nossa tendência é mais negativa do que positiva. Então, esses conhecimentos, esses conselhos que são nos dados através desses livros maravilhosos, através dessa comunhão fraternal que a gente tem todos os dias, é que a gente começa a despertar para uma vida melhor. O que eu posso fazer para ficar melhor? Aí até você descobrir o que são os pontos vitais, que são chagas das... Quando está desequilibrado, tudo não funciona mal. A pessoa, por que você bebe muito? Porque você está alinhado com uma coisa diferente. Olha aqui, seu magnetismo está traindo alguma coisa. Entendeu? Quando você começa a se equilibrar, você chega ali, tudo é energia. Você começa a sentir tudo. Sem que você perceba. Aí as pessoas começam a afastar de você e você vai perceber que é Jesus te protegendo. Certo? Jesus, nós somos nossos mentores. Certo? Então, esse ponto meu aqui é para que nós tenhamos consciência de que a oração que nós fazemos, na maioria das vezes, é a oração do trânsito. Não é a oração que vai te levar a Jesus. Certo? Na maioria das vezes, quando meu marido lá em casa chega, eu mandei comprar um negócio lá, esqueci. Entendendo? Aí você vai, aí você começa essa oração, né? Aquela oração maravilhosa, né? Sabe, só dos cachorros mesmo, sabe? Então, onde é que essa oração vai chegar? E o que é que você vai trair? Porque na hora que a gente estiver consciente disso, que nós fizermos as orações, e eu tenho certeza que todos nós também tentamos também fazer isso, tá? Eu tento meditar o máximo que eu posso, eu tento me conectar. Tem as minhas formas também de eu me conectar. Mas é importante que nós saibamos disso, que quando nós entramos num choque
anafilático aí, sabe? E xingamos alguém, e desentendemos com alguém. Tudo isso é uma oração desequilibrada. E vai chegar aonde? Vai chegar no desequilíbrio, que pode chegar a doenças. Você pode perceber, igual assim, estudando isso aqui também, toda essa depressão, esse pânico, como é que é? O síndrome do pânico, tudo isso são as orações erradas. Estou falando de oração errada, mas não é verdade. É porque a pessoa está colocando a energia dela num lugar diferente. Então, na verdade, oração é energia. Agora, com quem que você está conectando lá que é o problema. Certo? E vamos seguir aqui adiante. E quando eu estou aqui ouvindo vocês, todo mundo conversa, né? Agora eu estou me caladinho. Sabe? Então, eu quero... Sabe o que eu acho? Eu acho que a palavra oração está vinculada muito ao que é bom. Eu não gosto muito dessa comparação da oração com o que é ruim, né? Então, assim, a gente foi criado, né, com a palavra oração, ora que melhora, faz uma oração que você vai ficar bem. Aí, quando eu pego a palavra oração e vinculo numa oração errada, aí isso não soa entra. bem, não soa bem. Eu preferia não fazer essa mistura, sabe, Mário? Porque pode confundir as pessoas. Vai fazer uma oração. Mas o Mário falou que fez a oração e todo mundo ficou mal. A oração do Mário é maravilhosa. Quando o Mário faz uma oração, todo mundo fica bem. Mas é um estudo mais profundo. E as pessoas que às vezes não vão entender. Então, isso é muito bom, Johnny, porque, na verdade, eu estou dando um exemplo de como que nós dispersamos a energia na oração. Consequentemente, eu concordo com você plenamente. Porque tem um lance também, que tem a oração que fazem contrário para fazer um mal, trabalhos. Então, é esse vínculo que eu não gosto, sabe? E eu concordo com você, porque na oração aí, Johnny, também tem a vigília. Então, o que eu estou querendo aqui nesse momento, agora com essa fala minha, né, é que nós sejamos vigilantes com as nossas energias. Com o que vai falar, com o que vai falar, né? Tudo. Por exemplo, até a palavra, quando a gente, por exemplo, o filho da que a gente tem aqui, a bênção do Lucas, né, ele vai crescer e não é um reflexo nosso. Certo? Então, esse estudo aqui, você está vendo que eu estou falando de energia. Eu não estou falando de orações diretamente, mas são exemplos para que você desperta. Olha, eu não vou tentar me policiar mais. Certo? Consequentemente, eu não estou falando a oração aqui numa entonação... Não, eu entendi, porque às vezes as pessoas que ouvem... Isso. Eu só quero que, igual assim, quando eu falei do presépio, eu quero que a pessoa desperte para que entenda que nosso ser espiritual, esse ser mediúnico que nós somos, como é que nós conectamos a nossa energia. E aí sim, essa vigília, ela vai acontecer, ela tem que acontecer para que nós realmente, a gente possa chegar, né, e levar onde a gente quer levar, onde a gente quer chegar. Porque a oração principal, para que acompanhando seu negócio, para que você reza ou você ora todo dia? Como que você ora todo dia? Qual que é o seu pedido principal? Ajuda a Nani, ajuda o Márcio, ajuda o Mário. Me dê lucidez mental, para que eu possa enxergar as coisas de Jesus. Não é isso mesmo? É isso que a gente quer mais, né, no dia a dia. E aí, à medida que a gente... Mas isso tudo é energia. E às vezes, nosso coração fica... Quando você fica com o coração todo suado, palpitando, é porque a gente está pensando errado, muitas vezes. Isso também é energia, também. Quando você deu o exemplo aí como é que fala? Ataque, o que é? Quando a pessoa tem uma cólera. A cólera. Então, olha para você ver, não é uma oração, tá, gente? Desculpa me dar um clamar, declamar, né? Reclamar, E aí, e também se você reclama, você atrai também, porque aqui no livro, Chico que está ensinando a gente, ele fala o seguinte, olha aqui, olha, anteriormente aqui, olha, no primeiro aqui, ó, pensamento, eletricidade, magnetismo, conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, todas, ele não está falando que algumas. Isso é no livro que o Chico tem, tá? Isso é a cartilha que ele pediu, Chico pediu para Emmanuel fazer uma cartilha. Como é que os espíritos lá em cima viviam, mais ou menos? Uma coisa para eles, como é que se vive, sabe? Criando gravitação e afinidade. Olha que interessante isso aqui, ó. Criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação. Quer dizer que nós assimilamos devido à nossa
a nossa energia que nós soltamos nos campos múltiplos de forma que recebem a romagem do Espírito. Isso é muito profundo, sabe? Então, nós, na verdade, não estamos falando de oração diretamente, mas o que eu quero aqui nessa conversa minha é que a gente entenda que nós somos tudo energia. E essa é uma forma que nós temos de começar a entender. Até no livro, no Nosso Lar, quando o André Luiz vai aprender a volitar, o orientador diz para ele, é o pensamento. Você pode ir a qualquer lugar com pensamento. Ele tinha dificuldade, né? Então ele foi pensando, o pensamento gera eletricidade, e o magnetismo faz com que ele levante e vá para outro lugar. É o pensamento que movimenta tudo. Ação e reação. Pensamento e intenção do nosso coração. Isso mesmo no livro. Aí nós vamos falar aqui para uma coisa mais direcionada para a oração, certo? O que eu estava tentando aqui, cientificamente falando, que o Kardec ele era muito bom disso também. Ele queria que a gente entendesse isso também, essas formas, para que a gente pudesse aplicar no nosso ser também, sabe? Aí, né, tem aqui, olha, o Chico, também ainda aí o Chico, nessa própria carteirinha lá dos Espíritos lá em cima, o Manuel trouxe pra gente, como é que o Chico fala da oração lá? Olha, oração é divino movimento do espelho da nossa alma. Olha que profundidade. Qual que foi o meu espelho no tráfego lá e qual que é o meu espelho aqui no centro? Então, olha para você ver a profundidade disso aqui. Isso está no livro. Eu vou passar o livro no PDF para vocês terem uma ideia. O livro é fininho. Cada capítulo é uma 2 páginas só. Certo? Eu vou soltar para vocês. Mário, esse oração, no caso de oratória, de falar, ou porque nem a Jane falou, da oração que a gente faz de nossa reza para Deus. O horário que ele está colocando aí, de a gente se expressar, de pensar, mais nesse sentido, não que a gente faz uma oração para o mal, né, para aquela pessoa. Não nesse sentido, para a gente vigiar mais a nossa oratória, nosso pensamento, na hora que o camarada vai lá e fecha a gente. Certo. E é mais nesse sentido de ele realmente a gente tentar conectar com o alto. Entendi. Certo? Igual assim, porque nós somos seres viventes. Toda a nossa trajetória aqui, por mais simples, por mais insignificante que seja, a gente faz impacto. Certo? O tanto mal que faz no tráfico lá que você não está rezando, a gente poderia estar vigiando que faz parte da oração. Certo? Então, até o falar da gente, Wallace, sabe? Então, agora Chico está falando da oração, porque lá no livro você vê a sequência dos últimos capítulos que tem, sabe? Então, oração é o divino movimento do espelho da nossa alma em rumo da esfera superior para refletir a grandeza. Então, eu posso falar? Está falando da oração. Por exemplo, você vai fazer uma oração para alguém, aquela oração vai ter efeito ou não, dependendo do que você tem na sua alma, né? O que você faz? Para a tua oração ir para as esferas superiores, a tua oração reflete o que você tem dentro. Porque Jesus fala assim, quando orardes pedindo por alguém, antes de orardes, perdoe todos os... Não adianta você orar que se estiver com raiva de um, com raiva de outro. Aquela sua oração espelha o que tem dentro do seu coração. Então, ela não vai ter efeito. Mesmo que você chegue lá, eu queria muito pedir pela minha saúde. Nossa, mas qual é o espelho da sua alma? É um dia, uma semana toda falando palavrão, reclamando? Então, aquela oração, ajuda, me ajuda, não sei o quê, não tem ressonância, porque o espelho do que você faz é negativo. Você odeia o teu vizinho, odeia o seu pai. Então, para ter ressonância, quando você for orar, meu Deus, me ajuda, o que tem no espelho da sua alma? É bondade, é justo, é um homem justo. Aí a oração vai ter o efeito. Se não, é aquele que o André Luiz. A pessoa vai pedir, mas odeia todo mundo que está pedindo, a oração não tem frequência nem amplitude, ela bate na laje e vai para o chão. O André Luiz disse que a gente pisa na energia que a gente criou, porque é de uma pessoa desonesta, maldosa, pedindo uma coisa que não tem merecimento, não tem ressonância com a luz, né? isso. É isso. Então, isso que o Mário está falando, aquela pessoa... Vamos tentar continuar aqui, só para vocês terem ideia aqui da magnitude dessa coisa, certo? Ele falou da oração lá, vamos deixar falar. Ele fala assim, no corpo clitórico do planeta,
do planeta. Não está falando de você, do Wallace, não. Do planeta. A oração é o movimento que mantém na tela cósmica. Quando nós entendemos que a nossa oração é a energia que sustenta o planeta, nós vamos ter mais cuidado com as nossas reatividades diárias. Não é minha oração, mas ela vai surgir efeito também. Então, olha como é que a vigília é super importante. Então, aí, não é porque eu estou... a gente começa a ter mais responsabilidade com tudo. Sabe? Da forma que pensamos. Nós temos... O que eu estou tentando aqui, não é que a gente vai vir em oração 24 horas por dia, mas você está pensando 24 horas por dia. Qual que é a energia que eu estou soltando aqui? Se você começar a estudar, você vai ver as guerras é o reflexo do nosso coração. E nós não queremos entender. Nós achamos que é uma aberração. Mas aquilo que está acontecendo hoje, cara, é o reflexo da sociedade de hoje em dia. É isso aqui, ó. É simplesmente isso aqui. Agora, nós temos que ter essa consciência que, às vezes, a gente não percebe que a minha verbatória na oração realmente não é, certo? Mas ela surge efeito também. E, infelizmente, a sociedade... Então, quando... isso tudo é muito bonito. O que eu quero trazer é consciência de que como que nós podemos impactar a vida no dia a dia. Sabe, na minha casa, com a minha dor de cabeça, tudo. Vamos continuar lendo aqui, que aí eu fico meio... Olha o seguinte, olha, no corpo tritótico do planeta, está falando no capítulo da oração, tá? A oração é o movimento que mantém na tela cósmica, no oceano e no fenômeno da maré. Aí falando que olha a coisa que nós não pensamos. O mar reza, o mar ora também. Quando tem a maré dele, felizmente, eu estou entendendo mais ou menos aqui. A terra em si, ela fala, ela respira. Entendeu? Então, nós temos que ser parte disso tudo para que o nosso planeta melhore. Então, o que eu estou falando aqui, realmente tem que ter oração que já fomos programados religiosamente, certo? Mas quando nós vamos entender num todo, nós somos parte de um todo. Não existe o Wallace, existe nós todos. A oração é tudo de bom. Isso. Tudo de bom. Que as nossas atitudes diárias sejam uma oração. Por que os benfeitores dizem? A sua vida não é uma oração só quando você entra no centro espírita na igreja. A sua vida tem que ser uma oração. Quando diz agora, posso ir para casa agora. Resolvi o problema aqui todinho. Não, tem que ser uma oração. O que é? Fraternidade, justiça, amor, isso. E olha você vê que interessante. Eu achei tão bonitinho. Equilibrar tudo. E a gente entender que nós somos parte do todo. Porque, olha, no oceano é o fenômeno da maré, pelas águas que aspiram o grande equilíbrio. Na planta é chamada fotasia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz. Olha para você ver a profundidade desse livro aí. Incorporando o princípio do animal, é um instinto de curiosidade. E aí fala de nós também, né? Aí, curiosidade na nação que ele acessa as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Aí ele já tirou aqui essa parte religiosa de oração. Ele está falando assim, olha, o homem é a concentração natural das minhas forças. Sabe? O mundo vai estar melhor quando nós respeitarmos mais alguém atrás. Me desculpa aqui quando eu dou exemplo aqui, mas era só para chamar a atenção que ali também te deixa uma energia também. Então, Maria, é bom para mostrar que a gente precisa de ter consistência. Não adianta ter 3 caras, 4 caras, tanto de máscara. Agora eu vou no centro colocar a máscara do centro. Agora eu vou ali andar de carro e o tráfego está pesado, vou colocar a máscara do carro. A gente tem que ser consistente porque essas coisas elas não tem como se separar, são várias coisas juntas que precisam... E outro detalhe, Márcio, quando você está dentro do elevador sozinho, ali você está soltando energia também, tem gente te vendo. Certo? Então, aí o que eu estou querendo falar, assim, por mais que a gente não perceba, a nossa oratória também é oração. É por isso que vem a vigília, sabe? Agora vamos aqui, nesse aspecto aqui científico, o que o Kardec fala no livro dos Espíritos? Olha você ver aqui, ó, ele fala nas questões 658 e 659, ele pergunta, agrada a Deus a prece? Ele falou até da prece, né? Ele falou assim, a prece é sempre agradável, mas aí então, naquela prece que a gente fala, né, que a gente vai, especificamente fala, sabe? Mas ele fala o seguinte, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada com o coração, pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Entendeu? Então, quer dizer,
Aí, se a gente começar a percebermos que quando o mar, né, mais ou menos aqui, quando o mar, a maré vai alta e baixa, está respirando, é a energia de Deus, é tudo, nós temos que, isso tudo é coisa simples, que a gente nunca imaginou que fosse, certo? Então, quando nós estamos, na hora que você acorda com o seu, desculpa, Rani, quando o seu bebezinho acorda 3, 4 horas da manhã, você está cansada, você está, sabe, já exausta, mãe, trabalhou o dia inteiro, é mãe, é esposa, é dona de casa, e ainda chega aquele, tem que trocar a fralda, e o pai dá, eu tô cansado, eu tô com uma porção doendo aqui, sabe? Ó, entendeu? Aí, ó, você vê, é uma vigília que a gente tem de ter, e isso acontece todos os dias na nossa vida. E por mais que nós não percebamos, sabe, aquela energia que você dispensa naquele momento, vai passar, nós vamos crescer, nós vamos chegar no ponto agora que, meu filho, vem, eu vou trocar e tudo mais. Então, tipo assim, e nós estamos caminhando para isso também, certo? A Jane mandou uma palestra do Haroldo dessa semana de redação. Ele falou assim, olha, gente, o seu vizinho vai ser o Francisco de Xavier, ou então o padre lá, o São Francisco de Assis. Você imaginou morar, ser seu vizinho lá? Na hora que ele vê um tumulto, ou então que você tira no tráfico. Você entendeu? Então, eu não estou conseguindo passar o que eu queria passar aqui. Assim, tá ótimo. Mas, assim, quanto que nós temos que vigiar? E tudo, ele é em benefício do bem melhor. Certo? Não adianta a gente ficar aqui dentro do centro espírita, sabe? Ler essas coisas maravilhosas, certo? Mas tudo que eu vou falar com a Ivone aqui é o Mário. É o egoísmo, é a vaidade. Isso. Aí nós vemos no outro, em mim. Eu não estou numa oração, uma prece direcionada, que a Jane comentou aqui. Essas preces direcionadas, a gente aprendeu na Igreja Católica, que essa palavra. Então a gente tem que começar a centrar em nós. Tudo que nós fazemos, foi o que a Rani falou aqui, ó, quando você faz a direcionada, ela nunca perde. Se aquela oração que foi direcionada não perde, o seu sentimento também não vai perder, cara. Não perde, nada no mundo perde. Concorda, Márcio, doutor? Uhum. E é uma coisa muito profunda. E essas literaturas, esses ensinamentos do Emmanuel, ensinamentos de todos esses nossos mentores, é para que nós despertamos para isso. Que eu seja mais dócil no tráfego. Na hora que eu ficar mais dócil no tráfego, a energia que eu vou soltar vai ser diferente. Vai ser as válidas de amor. Essa hoje aí, entendeu? Mas olha aqui, pra você ver que interessante aqui, quando o Emmanuel, o Kardec, na questão 600, vou terminar de ler a questão aqui, sabe? Ele fala, né? Para ele, intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo. Preferível é a prece do íntimo, a prece lida, pois muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Ele está falando da prece direcionada que a Jana comentou. Agora eu estou voltando naquela prece. Olha para você ver. Ele está falando que a prece lida bonita de coração não tem muito efeito. Não tem praticamente nada. Ele está falando que é o seguinte, tem lábios do que com o coração. Então quer dizer que você tem que sentir a coisa. Então, olha para você ver, o mesmo efeito de uma prece lida sem fundamento, de repente você está pensando uma coisa tão ruim, né, Márcio? Na hora que você está lendo, eu estou com vontade de buscar na Ruth, entendeu? Então, quer dizer, mas, cara, tem hora que você está em casa sozinho, na hora que você sente que aquela luz maravilhosa te enchendo, aí realmente você sobe, sabe? Mas o que eu, realmente, no meu fundo do meu coração, é que a gente passa a ter consciência de fazer um precepinho novo. Essa forma de ver. Eu sei que a gente tem que rezar, que nós rezamos, é importantíssimo, mas a gente tem que começar a ter consciência de todos os nossos atos. Não importa que você esteja no elevador sozinho, ou como o Márcio falou, a gente precisa estar fazendo de casa, mas se a gente começa a ter essa vigilância, esse entendimento de que tudo é energia, certo? E a energia que sai na oratória, porque aí nós vamos entender de mediunidade, sabe? Se nós entendemos que o nosso chakra, uma das coisas principais da vida, é essa parte, esse chakra daqui da frente, que é a minha garganta, que envolve tudo isso, para você falar com os seus médicos, você tem que começar a prestar atenção em tudo que a gente sente também, para que a gente possa ler isso tudo. Então, a minha intenção hoje aqui é a desculpa da oração, certo? Mas o que eu quero é que nós
entendamos que tudo que nós fazemos não é uma coisinha só. É tudo. E tudo funciona, tudo é interconectado, sabe? Para que a gente possa ter uma vida melhor, para que talvez, para que a gente possa entender o que é essa transição planetária, nós temos que mudar os nossos hábitos de pensamento. Às vezes a gente quer, eu quero curar o corpo, né? Me dá uma cura aqui, mas se você não cura os seus pensamentos para atrair esses mentores da medicina, certo? Como é que vai acontecer? Se eu não vou ser mais carinhoso com minha mãe, com meu irmão, com os meus parentes que talvez ainda estão no nível, mas estejam no nível, daí eu pensar que estou no nível bom, né? É desse jeito, né? Você solta os cachorros de alguém, você pensa que o outro está desnivelado, mas é você que está desnivelado, entendeu? Então aqui, nessa conversazinha de hoje, é isso, tá, gente? É que a gente entenda que nós respiramos e expiramos Deus o tempo todo. E nós conectamos com Deus através dos nossos pensamentos, com a intenção do nosso coração. Ação e reação são chakras principais, é o coronário e o coração. Rapaz, sentou na cabeça, entrou na cabeça, entrou no coração, vigia, vamos vigiar, porque não é de ninguém, é seu, é meu, certo? Então, aqui, vamos terminar aqui. Então, aqui falamos da prece, né? Olha aqui fala mais uma vez, aqui estou continuando no capítulo da prece, é bonito, eu vou passar ali para vocês, para você ler, sabe? A prece impulsiona as recônditas energias do coração. Olha a profundidade que ela foi lá, certo? Aí a oração é uma oração mais direcionada, tá? Aí agora sim, é uma oração mais direcionada. Libertando-as com as imagens do nosso desejo, mas aí eu desejo. Aí vem aquela profundidade das profundezas do coração. Mas e qual que é o desejo que eu estou na vida fazendo oração? Será que eu consigo realmente sentar e conectar com Deus? Qual que é a minha intenção naquele momento que eu estou sentado? Não é? E não é fácil. Não estou contando para vocês aqui, não. É para mim, toda hora. Você senta para rezar ou para fazer uma meditação, você tem que estar assim, não, volta aqui. Aí você tem que estar batendo na sua testa, volta. É o que eu faço comigo, volta. Porque senão você não consegue. Certo? Essa semana a gente participei da reunião da corrente de orações e foi um momento mágico para mim. Cada dia, cada momento é diferente. Não é que vai acontecer todo mundo. Então, mas você tem que estar com essa vigília, com essa consciência de que eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso estar no meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor para que isso aconteça. Então, aqui vai falando libertando as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Olha para você ver. Então, aí não é só, aí voltando aqui, desculpa aqui, do tráfico, né? Infelizmente, na hora que você pensa lá, vai plasmar. Infelizmente. E a quantidade, olha para você ver, se todo mundo, olha a quantidade, se todo esse plasma do tráfico que sai com briga, com ódio, com rancor, sobe. Se todo mundo com a mesma intenção fizesse uma oração direcionada de amor, ela subia também até superava. Então, é isso que eu estou querendo falar com todo mundo. Então, não importa a minha atitude, não importa onde eu estiver, eu tenho que entender que eu estou soltando energias por aí, tá? Tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. Olha pra você ver, quando a gente solta, a gente vai conectar com uma pessoa lá que nem rodeio, pelas quais comumente recebemos a resposta do plano divino. Portanto, o Pai Nosso, o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem de bons, né? Aqui, essa parte finalzinha aqui. Aí fala aqui, ó. Aí aqui a vontade que ora, são de coração que sente. Olha que tão bonito esse trem, sabe? Produzindo reflexos iluminativos e as bolinhas de amor. Certo? Olha que coisa, isso é uma coisa maravilhosa. Essa real, quando nós estamos conectados, quando nós estamos perante a Deus, sabe? A vontade que ora, tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos. Quando a mãe ora para o filho, que vai passar 100.000 anos, que vai passar 10 encarnações, na hora que ele estiver pronto, aquilo vai chegar no coração dele. Certo? Reflexos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio sobre a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos
que ele preside um território evolutivo, aquele renovarem a emoção e a ideia. Isso aqui é cura. Da renovação da emoção e da ideia com que ele aperfeiçoa a existência. Então, hoje eu fui na desculpa da oração, certo? Mas quando nós falamos de ressonância magnética, nós temos aqui, cientificamente, todos nós já fizemos um MRI, que é ele tira a fotografia dos nossos pensamentos, dos nossos fluxos energéticos do nosso corpo. Aí a gente percebe, para você ver, ressonância magnética, certo? Você faz uma ressonância magnética, você começa, onde é que tem coração, onde é que está machucado. Você vai tirar fotografias da sua energia, onde é que está a coisa. Mais ou menos assim, né, Jane? Não entendo muito bem, não, da parte científica. Mas vai tirar fotografia de focos onde está a doença em você. Que é energia pura. Então, como é que, então, eu, hoje, aqui, nessa minha fala aqui, eu queria despertar a mim, principalmente, certo? E a vocês para me tomar cuidado com o tráfego, para me tomar cuidado quando eu vou ao banco, para eu tomar cuidado quando eu vou no departamento de transporte, quando eu vou no trabalho, o cara que trabalha comigo, que não respeita muita gente, tem hora, certo? Quando nós vamos no médico e que eles não tratam a gente direito. Então, isso tudo é uma ressonância. E porque tudo que você envia volta, né? É a metafísica, Então, aí o que eu gostei muito da Jana aqui, então, gente, eu não estou falando que o negativo é uma oração, certo? Eu estou falando que tudo que nós respiramos, tudo que nós inspiramos e respiramos tem efeito, certo? E a espiritualidade não vai vir aqui falar com você, não planta isso, não faz isso, certo? A maioria de nós, quando nós voltamos, quando é que nós vamos na oração? Quando você está colhendo o que você plantou há 10 anos atrás, você está colhendo o que você plantou há 6 anos atrás. Na hora que o trem dói, é que você volta. Aí você tem que pensar, o que eu estou fazendo aqui na hora que está doendo? Eu estou colhendo o que eu plantei. Toda aquela energia que eu plantei, eu estou colhendo agora, certo? Então aí, meus irmãos, muita paz pra gente, sabe? A outra até colocou, nós somos energia, emanamos energia e ela pode ser captada. Isso. Então, tipo assim, quando eu quis passar isso, é para que a gente desperta um pouquinho, sabe? Com as nossas ações, com as nossas emoções, que a gente vai ficar menos doente, a gente fica mais feliz. Aí é a oração verdadeira. Quando você realmente ora, quando você passa situações difíceis, que você... Vamos dar um tempo aqui. É a empatia que a Rani leu agora de manhã cedo, quando nós entendemos o outro. A Regina colocou, todos nós colhemos o que plantamos, mas se a gente não plantar, a gente vai colher do mesmo jeito. Isso, você não pode, não tem energia sem movimento. Não existe. Nós estamos aqui para crescer. Nós temos que ver qual que é a minha missão aqui nessa casa. Qual que é a minha missão aqui? Por que isso aqui está vazio? É porque, primeira coisa que é espiritualidade, mas o que o povo quer é outra coisa. Aí daqui a pouco a gente vai ligar para Ruth. Ruth, você reza para mim? Hoje já deve me dar um passe aqui. Aí eu vou lá, meu irmão, mas se você não fizer, o que vai fazer acontecer somos nós. E essa consciência que eu quero, que cada dia eu quero ela para mim, sabe? Onde eu possa vibrar melhor, que eu possa respirar melhor, que a gente, quando vê um irmão com dificuldade, que a gente tenha essa, como é que fala aqui? Essa beneficência, esse entender, olha, o irmão está passando aqui por uma situação que é assim, sabe? E não é fácil, sabe? Agora, não existe nós somos um todo, certo? Então, a fumaça que sai dali, sai daqui e vai aí. Então até que para a gente atingir que nós estamos, fala-se os bons palestrantes, né, que nós estamos no processo de transformação do planeta. Nós temos que acompanhar essa transformação, senão nós vamos ficar para trás. Então, isso aí é um alerta para que nós nos esforcemos para sermos melhores. Não estou pedindo aqui a perfeição de ninguém, mas pelo que eu entendi que você falou, a prece, para que ela continue sendo eficaz,
é preciso que tudo que a gente faça tenha um pouquinho de oração. E isso requer estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, requer reflexões, requer meditações. Tem pessoas que acham que a Terra é um paraíso de férias, né? E não é. Aqui é um local uma escola, né? Um Que os hospital. espíritos chamam de o grande educandário. Isso. Então, meus irmãos, O plantio é feito diariamente. É um sorriso que você está plantando, uma reclamação você está plantando, tudo a gente está plantando. Santo Agostinho fala que toda noite ele parava para reparizar seus sentimentos. Que não chegamos a ser ainda como Santo Agostinho, mas que nós possamos espelhar o exemplo dele nos nossos lábios, onde podemos passar. Muita paz para todos nós. Nós vamos dar agora essa sessão fácil.